iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. E nesse mês de junho, Junho Verde, conquistado por uma iniciativa da CNBB, junto ao Congresso Nacional e sancionado pelo presidente, que trata das questões socioambientais, iniciando particularmente com a campanha da fraternidade e também com os 10 anos da Laudato Si, que fizemos agora no último dia 24 de maio. Nós temos a alegria de receber conosco o padre Dário Bose. Padre Dário, ele que é assessor da CEPAST, Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora, que congrega justamente as pastorais sociais e organismos, e ele também que assessora, junto com outras, a Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Queremos aqui dar o nosso bom dia, boa tarde, boa noite a cada um e a cada uma. Já vi aqui o nosso querido Luiz Roberto Gato, e eu hoje faço o programa aqui de Aparecida do Norte, na Casa da Mãe, onde nós estamos realizando o nosso 8º Encontro Nacional do Laicato. Até hoje, no café da manhã, eu fui questionado por que a gente não faz um programa sobre essa perspectiva do laicato, mas justamente porque hoje nós já temos programação agora às 8 horas, mas eu, para não deixar sem essa coerência com a nossa opção de tema, e eu vou aproveitar para agendar com vários e várias que estejam aqui conosco também, fazendo essa caminhada, com esses 50 anos do jubileu do nosso Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Tanto a celebrar esse protagonismo que cada um e cada uma de nós somos chamados a vivenciar na Igreja do Brasil, em cada um dos momentos em que nós estamos participando também dessas reflexões. Ontem foi muito emocionante a abertura no dia de Corpus Christi, pensando justamente que o corpo de Deus também se expressa naqueles e naquelas que estão hoje caídos e caídas à beira da sociedade. Também expressar nessa sexta-feira, dia 20 de junho, a nossa alegria com o início que tivemos com a participação de mais de 350 pessoas no nosso multirão de formação de formadores. E agora já mais de 600 visualizações da primeira roda que está disponível no canal da CBJP. E se você, meu irmão, e se você, minha irmã, ainda não está participando do mutirão, é tempo de se agregar, porque dá para assistir o anterior, tem questões avaliativas como nos outros mutirões, e na próxima segunda-feira, 8 horas, nós também temos a possibilidade de você estar conosco na segunda roda de conversa. Ela vai tratar justamente sobre a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6 por 1, e nós vamos ter também assessoria teológica para enfrentar argumentos fundamentalistas contra mais essa conquista de trabalhadores e trabalhadoras, né? E hoje, como nesse horário o Padre Dário está viajando, retornando ao Distrito Federal, ele então autorizou que eu pudesse utilizar a gravação que temos do encontro que foi dessa quarta-feira, onde com muita profecia ele compartilhava conosco os aspectos atualíssimos da nossa encíclica Laudato Si. Muito importante a gente perceber a atualidade que temos hoje dessa construção que é a encíclica Laudato Si. E nesse caminho, e nesse sentido, então, a importância de cada um e cada uma de nós estarmos juntos e juntas aqui. Então, quero desejar o meu abraço amigo e imediatamente já passar para que Padre Dário tenha o tempo necessário para estar conosco aqui, fazendo as reflexões muito pertinentes, como sempre. Então, nosso abraço, a bênção da nossa Mãe Aparecida para mais esse programa de hoje. E no final eu volto com mais informações a respeito de iniciativas que estamos promovendo para que nós tenhamos, então, um plebiscito popular bastante participativo nesses dias. E, ao mesmo tempo, convido a cada um e a cada uma de vocês para que no domingo estejam acompanhando ou pessoalmente aqui, meio-dia, ou por meio da TV Aparecida, a missa
da Romaria dos 50 anos do jubileu do Conselho Nacional do Laicato, né? Nossa querida Sônia deixa agora, depois de 2 anos de servir a presidência do CNLB, e vamos ver quem será eleito, quem será eleita para sucedê-la nessa direção desse organismo tão importante. Fiquemos agora, então, com o nosso querido Padre Dário Bose, que hoje nos brinda, então, com mais essa reflexão sobre o nosso Despertar com Justiça e Paz, mostrando a atualidade da Laudato Si e, ao mesmo tempo, a atualização e que veio trazer a Laudato Deum. Fiquemos juntos aqui e participemos. No chat estaremos ativos aí, respondendo as questões e, ao mesmo tempo, fazendo a nossa participação. Muito obrigado por você estar aqui conosco, e muitos que participam conosco estão aqui também presencialmente e estão tendo a oportunidade de se dar um abraço caloroso nesses dias que ainda estão frios aqui em Aparecida do Norte. Também é bonito ver essa gente boa que está por aqui. É, muitos de vocês de pastorais sociais, ambientais. Estamos realmente nos sentindo em casa. E a partilha que vou fazer é uma provocação, sabendo que ninguém aqui conhece mais que ninguém, mas vamos construir é, um debate e um aprofundamento sobre Laudato Si e Laudate Deum, a partir de uma provocação minha, mas espero tendo suficiente tempo para intervenções de vocês. Estava espiando aqui entre os nomes, tem várias pessoas que têm muita experiência consistente no âmbito do, da cura, do cuidado da casa comum e das pastorais. Então, vou oferecendo algumas pistas, mas sobretudo nesse espírito de partilha. Outra premissa é que vou usar como fio condutor a Laudato Si, porque também para honrar um pouco os 10 anos que estamos celebrando dela, mas enquanto falamos da Laudato Si, fazer algumas conexões à Laudate Deum. Depois, no final, se quiserem, podemos talvez dedicar um pouco de tempo separado para aprofundar outras dimensões da Laudate Deum. E, bom, estou meio gripado, espero conseguir chegar até o final com a voz. Mas vou apresentar aqui este slide que nos acompanha, que em parte é parecido àquele que apresentei na outra versão, mas revi uma boa parte dele para exatamente atualizá-lo aos desafios de hoje e ao contexto de hoje. Bom, então, por onde começar? Primeiro, começar com a situação atual. Não tem como separar a nossa preocupação para a casa comum com a preocupação maior e forte que sentimos nesses dias a respeito da paz. Na verdade, são duas dimensões de uma mesma angústia. Esta expressão, um mundo coberto de alvos, é uma expressão que, de fato, nos ajuda a entender quanto a dimensão militar e a escolha da violência como uma solução eh, mais eficaz, aparentemente, hoje se tornou, digamos, a narrativa comum e a solução eh, mais comumente adotada pelos governos. Papa Francisco dizia tempo atrás que estamos de fato já na Terceira Guerra Mundial, só que é uma Terceira Guerra Mundial aos pedaços, ele usava essa expressão. Pois é, recentemente a gente está percebendo como as placas tectônicas no nosso planeta, que esses pedaços estão se aproximando, estão se compondo. Isso é muito preocupante, porque na medida em que
a gente vem conectando ameaças, interesses de poder, eh, deslocamento de investimentos militares numa ou na outra região e aproximando uns aos outros, realmente o fantasma de uma amplificação mundial se torna mais concreto. Eh, e nessa Terceira Guerra Mundial aos pedaços, como dizia, não tem como distinguir ou distanciar, diferenciar a luta em defesa do clima da luta em defesa da paz. Por três motivos. Primeiro, porque são inseparáveis, né? Afinal, se trata de promover o bem comum no planeta. E o bem comum hoje tem essas duas grandes urgências. Inclusive, por como dizia o Daniel, a gente pode, nessa conexão, de certa maneira, enxergar uma conexão entre o Papa Francisco e o Papa Leão. Na verdade, talvez um dos pontos mais fortes do Papa Francisco se destacou como, de fato, a preocupação por este planeta, como ele depois diz na abertura de Laudato Si, e pela eh, situação da biodiversidade e do equilíbrio climático. E a primeira palavra que o Papa Leão utilizou, expressou quando se apresentou na Praça São Pedro foi a palavra paz. Então, essa conexão, essa continuidade entre o magistério de Francisco e de Leão se pode também desenhar nesta continuidade entre a preocupação pela casa comum e o equilíbrio da criação e as relações de paz. Mas também a relação entre clima e paz é inevitável porque há uma conexão direta. Hoje em dia, a maior parte das guerras que existem no planeta são conectadas à disputa de recursos, né? Frequentemente se fala dos minerais críticos, né? E de como o lugar onde esses minerais estão escondidos debaixo da terra faz das populações que os hospedam os malditos pela abundância. A maldição da abundância é chamado, né? Quando se descobre alguma abundância de um mineral crítico em determinado país, já se sabe que será antes ou depois, ou já está sendo alvo de guerras. É isso que acontece na região leste do Congo, é isso que está acontecendo no Sudão do Sul, e, em parte, também é por disputa por água que acontece o conflito, mesmo se com forte vinculação étnica e religiosa em Gaza. E na Ucrânia, a gente tem visto quanto as negociações pela paz passam pela negociação de cessão dos minerais críticos para os Estados Unidos. Na Amazônia, já houve declarações muito explícitas de chefes do exército norte-americano com respeito ao interesse por minerais críticos e por água na Amazônia. Então, há uma conexão muito forte entre a guerra e o clima e o equilíbrio natural neste sentido. Na Europa, inclusive, a União Europeia utiliza a expressão segurança exatamente vinculada à garantia de abastecimento permanente dos minerais que serão necessários para a transição energética. Então, ela diz explicitamente, e é uma expressão muito neocolonial esta, né? Nós estamos seguros na medida em que temos garantias de poder obter para os próximos 50, 100 anos a quantidade e a diversidade de minerais necessários para a nossa transição energética, né? É um discurso muito neocolonial que associa, de fato, a terra à guerra. Mas também a conexão entre clima e paz se dá porque os impactos ambientais da guerra nunca foram medidos. Imaginem que as emissões de carbono que estão medindo com tanta precisão agora para combatê-las, na produção industrial, no tráfico, no trânsito, nas emissões da aviação civil, etc. Pois bem, as emissões pela guerra correspondem a 5,5%
das emissões totais. É uma percentagem muito alta, maior de toda a aviação civil do mundo. Mas elas não são contabilizadas, porque no protocolo de Kyoto se acordou que tudo o que fosse consequência das emissões pelos exercícios militares não fosse contabilizado. Por último, essa associação entre clima e paz é necessária porque, nesses últimos anos, é impressionante o deslocamento de recursos dos orçamentos públicos, dos governos, do combate à emergência climática para os gastos militares. No ano passado, foi gasto 2,7 trilhões de dólares por gastos militares, que é praticamente o dobro daquilo que se declarou como necessário e suficiente para combater as mudanças climáticas no mundo. Hoje estão passando pedindo esmola aos países, em vista do acordo, do encontro da COP30 em Belém, para compor o Fundo Climático Mundial, mas com a mesma cara de pau, os governos estão gastando o dobro daquilo que declararam ser necessário em gastos militares. Entendem, então, quanto não podemos dissociar a reflexão sobre cuidado da casa comum e luta em defesa da paz. Um outro motivo que eu quero trazer, como uma imagem que já usei da outra vez, mas que é muito simbólica, é o fato que não estamos falando de teoria. O grito dos pobres e o grito da terra é expressão, talvez a expressão mais emblemática da paixão contínua de Cristo na história de hoje. Essas duas imagens são bonitas ao expressar a fome no Brasil e também ao comparar o corpo de um indígena Yanomami, vivo, que depois foi socorrido, graças a Deus, com a pintura de um autor russo que, de fato, pintou o cadáver de Cristo tirado da cruz. Não tem como dizer que, de fato, esse grito não desafia a nossa fé, né? Por esses motivos, vamos mergulhar na Laudato Si. E por quê? Porque pedimos a ela aquela luz que não estamos conseguindo enxergar na realidade atual, numa realidade realmente bastante crítica na qual nos encontramos. Como é que trabalharemos hoje? Primeiro veremos um pouco o contexto no qual a Laudato Si foi escrita e comentaremos quanto foi necessário para o Papa Francisco escrever uma segunda exortação, mesmo tendo escrito uma encíclica em 2018, em 2015, a necessidade de uma segunda exortação apostólica, Laudate Deum, exatamente pela insuficiência das respostas conseguidas. Veremos depois a estrutura da encíclica, as primeiras reações que houve quando ela foi publicada, e é importante porque podemos comparar as primeiras reações com a atitude de hoje. O que aconteceu 10 anos depois da publicação desse texto? Alguns elementos críticos, algumas faltas, alguns vazios que se podem perceber e que ainda desafiam o nosso trabalho como cristãos e cristãs, conversões e mudanças eclesiais e, finalmente, alguns frutos da Laudato Si, que são muitos, graças a Deus. É bom terminar vendo quanto, nesses 10 anos, avançamos como igreja. Eu queria destacar isso. Com respeito ao contexto, recordamos que a Laudato Si foi escrita poucos meses antes da Conferência das Partes da ONU, em Paris, a COP21, né? Agora estaremos celebrando a COP30. A Laudato Si foi escrita exatamente tendo nos olhos a COP21. E da mesma forma, a Laudate Deum foi escrita tendo nos olhos a COP28, em Dubai. Vocês percebem como o Papa Francisco escolheu momentos históricos significativos para tentar marcar a história, para conectar o magistério a momentos decisivos também
e a decisões históricas que podem acontecer ou não acontecer. Em Paris, em parte, aconteceram. Foi uma COP também histórica, ao ponto que os acordos de Paris ainda hoje estão sendo discutidos. Sem dúvida, podemos dizer que foi uma COP onde houve uma incidência forte, tanto da igreja como da sociedade civil, e que esta incidência alcançou um certo resultado. A igreja se tornou presente fortemente. Recordamos o saudoso Dom Cláudio Umes, que foi protagonista lá, mas outros bispos participaram. Acho que também o Dom Leonardo, atual cardeal em Manaus, esteve. O Dom Cláudio dizia, na oportunidade, repetia muito em âmbito eclesial uma palavra que o próprio ministro do Meio Ambiente francês usou: mais tarde será tarde demais. Dom Cláudio ajudou a entender que a igreja também tinha que apressar a sua intervenção na luta contra o aquecimento global, porque mais tarde será tarde demais. O próprio Papa Francisco depois usou muito essa palavra, que veio de lá. E também naquele mesmo ano de 2015, recordemos então, a encíclica publicada em maio, depois em setembro, outubro, setembro, a COP, e em dezembro foi lançada a Agenda Global 2030, né? Não tem os Objetivos 2030 da ONU, né? Foi muito importante esse ano por definir uma série de metas bastante relevantes. E, o problema é que aquelas promessas sólidas que na COP21 foram traçadas, infelizmente não chegarão a se cumprir. Ao contrário, se a gente for olhar até indicadores muito simples, como por exemplo, as emissões de carbono pela queima de petróleo. Já Paris dizia que devíamos reduzir e sair do consumo de petróleo se quiséssemos combater o aquecimento global. Mas de Paris até hoje, em lugar de diminuir, aumentaram tanto a queima de petróleo como a abertura, como houve abertura de novos poços, né? E nesses dias que estamos falando, é impressionante, hoje mesmo, né? Houve o leilão da, dos poços de petróleo no Mar Profundo, na margem equatorial, eh, fora do Amapá e do e do Pará. O que é extremamente preocupante, porque acabou se escrevendo uma coisa e se praticando outra em Paris. De lá para cá, a, a sequência das COPs que seguiram foi uma sequência regressiva, em lugar que progressiva. Isso foi bastante preocupante. Ao ponto que, simbolicamente, começou a entrar a preocupação não tanto pela luta contra o aquecimento global, mas o empenho para a adaptação às mudanças climáticas, que é uma certa expressão de resignação. Claro que são temas que não se podem isolar, né? A mitigação, a adaptação e a reparação são as três grandes causas, né? Que ainda hoje na COP30 se tratarão, né? Mas é simbólico o fato que se passou da luta contra o aquecimento global ao tema da adaptação. O único momento em que algo diminuiu foi a pandemia, como vocês se lembram, mas todos nós que esperávamos que a pandemia fosse uma oportunidade de aprendizado e de construção de um novo modelo de economia, na verdade, percebemos que a retomada, o relance da economia pós-pandemia, foi de uma aceleração tão violenta que acabou cancelando também os ganhos em emissões que haviam se realizado naquele biênio em que a economia ficou um pouco mais congelada. E depois da pandemia, o outro elemento, como dizíamos antes, que acabou piorando a situação foi eh, o aumento da, da, da violência bélica e dos investimentos militares no mundo. Ao ponto que ficou, essa frase acho bastante simbólica, de Bruno Latour, ficou bastante evidente que hoje em dia não temos mais um mundo onde cabe todo mundo.
Antes era a utopia histórica do capitalismo, dizendo, eh, vamos precisar crescer nesse modelo de economia para poder distribuir o suficiente para que todos tenham vida e vida plena. Então, permitam que o modelo econômico, que a economia, que o modelo neoliberal cresça, eh, para que depois a distribuição permita finalmente o acesso a benefícios e qualidade e dignidade de vida para todos. Hoje, até esse mito desmoronou e fica evidente pelas elites do mundo que não há mais espaço para todos. E como o Papa Francisco bem profetizou, entramos numa época onde o descarte se tornou uma necessidade histórica. Para que as elites possam continuar dominando, vai ser cada vez mais necessário descartar outras pessoas. E o descarte pela violência bélica parece se tornar a solução mais eficaz. Inclusive porque a guerra se tornou um business em si, um negócio lucrativo em si. Simbolicamente, os aviões israelianos que estão atacando o Irã e boa parte dos aviões iranianos que estão atacando Israel vem dos Estados Unidos. Quer dizer, o business da guerra é, de fato, uma oportunidade de negócio que se retroalimenta. Aconteceu também que depois de Paris e depois de algumas outras COPs a seguir, aquela de Glasgow ainda foi bastante participada do ponto de vista dos movimentos populares, mas depois começaram recentemente outras conferências em países fora da incidência popular, quer dizer, fora países cuja democracia e liberdade de expressão eram limitados, como o Egito e a Arábia Saudita. E foi muito difícil nessas últimas COPs até escancarar o protesto e o nível de crítica, né? Foi por esse motivo que o Papa Francisco sentiu a necessidade de escrever Laudate Deum. E ele diz isso, é impressionante, é a primeira vez que acontece isso, que eu saiba, num texto magisterial de um Papa. Um Papa que reconhece que aquilo que ele já havia escrito não foi suficientemente levado a sério. E ele escreve isso na Laudate Deum. Preciso voltar a exortar sobre a emergência climática, porque aquilo que eu escrevi 8 anos atrás com Laudato Si não foi suficientemente assumido pela Igreja e pelos países, pela sociedade do mundo, né? E isso o Papa escreveu exatamente antes das COPs mais impermeáveis, digamos, à incidência da sociedade civil, né? Quase como na convicção, na percepção que a igreja hoje talvez siga sendo um dos poucos atores a nível internacional com a suficiente autoridade política e ética para se posicionar com força. Infelizmente, no discurso ambiental e também no tema da busca pela paz no mundo, carecemos de líderes que tenham a capacidade, a coerência e a autoridade, poderíamos dizer, para chamar os povos, os governos do mundo a um multilateralismo construtivo. O Papa teve a coragem de fazer isso por 2 vezes, mas ainda os resultados estão aquém do esperado. Bom, vejamos agora, passando à estrutura da Laudato Si, de que maneira o Papa quis dialogar com toda essa realidade tão desafiadora que estou tentando descrever. Primeiro, ele quis lançar a Laudato Si como um apelo para um novo diálogo coletivo sobre a casa comum, né? Aquilo que eu dizia antes, não tem como resolver, como enfrentar problemas tão amplos e interconectados como podem ser a fome no mundo, ou a paz, ou o clima, a não ser num diálogo coletivo. Na Laudate Deum, mais tarde, Papa Francisco criticará muito
o enfraquecimento do multilateralismo dos povos e chegará a dizer que talvez a solução seja o multilateralismo a partir de baixo, quer dizer, aquele multilateralismo feito de um tecido de alianças, eh, de nós, gente comum que está nos territórios, dos povos que defendem seus territórios, a aliança dos povos indígenas no mundo, a aliança entre os povos que migram e que se interconectam e reclamam por justiça ambiental, a aliança dos movimentos populares com as expressões de igreja. O que, porém, tanto em nível institucional como em nível de base, se faz necessário é este diálogo coletivo. Não haverá uma resposta suficiente para o cuidado da casa comum senão nessa linha. Qualquer tipo de isolacionismo ou de autonomia de cada Estado não levará a resultado algum. Uma segunda característica da encíclica é que o Papa Francisco a dedica a cada pessoa que habita neste planeta. Bonito isso, né? Ninguém fica fora. É, vocês podem se lembrar, vocês estudaram, né? Nas encíclicas sociais, então vocês se lembram quanto também os destinatários foram pouco a pouco se ampliando, né? Porque os destinatários das primeiras encíclicas, também das encíclicas sociais, eram os próprios cristãos, né? Os católicos. Algumas delas, por exemplo, todo o corpo magisterial que saiu do Vaticano II, já dialogava de modo ecumênico com todas as expressões da fé cristã. Mais à frente, houve encíclicas escritas para todas as pessoas de boa vontade. Aqui o Papa Francisco nem faz a diferença entre os de boa vontade e os de má vontade. Ele diz, é imperativo que todas as pessoas que habitam este planeta se confrontem com esse apelo em defesa da casa comum. Ninguém, né? Como diz o Evangelho, Deus faz chover e faz brilhar o sol sobre os maus e sobre os bons. E assim, qualquer um de nós, pequeno, grande, mais influente ou menos influente, precisa dialogar com o Papa Francisco sobre o destino que estamos reservando a este planeta. Uma outra dimensão muito bonita da carta encíclica Laudato Si é, de fato, nos primeiros números, a inspiração que dá a partir do santo, que emprestou o nome ao Papa, né? E com a encíclica Laudato Si, provavelmente Francisco fechou este ciclo, né? Que revelou de modo mais pleno o que entendia quando escolheu este nome Francisco. Mais adiante ainda, quando escreveu a Fratelli Tutti, voltou a fazer referência à inspiração carismática de Francisco e a sua visão da irmandade universal. Mas aqui o papel de São Francisco como o primeiro que soube, até de modo poético, descrever a interconexão entre todas as criaturas e o essencial da existência de cada uma delas, porque são irmãs. Vejam quanto, ainda muito antes de nós, São Francisco colocou em discussão o antropocentrismo que faz do resto das criaturas objetos ao nosso serviço, né? E chamou elas de irmãs. Um outro ponto é que essa encíclica, a diferença de muitas outras, tem a coragem de escutar diversas fontes. Geralmente, nas encíclicas, os papas, sobretudo em matéria em que precisam de uma certa prudência, costumam citar a si mesmos ou aos outros papas, porque aí com certeza não tem erro, né? Mas nesse caso, o Papa Francisco teve muita coragem, porque incluiu na Laudato Si, e pode ser interessante um estudo das notas de rodapé da Laudato Si. É impressionante a diversidade cultural, religiosa e territorial que existe nas citações
nas notas de rodapé desta encíclica, para dizer, eu tentei me inspirar a partir do mundo, realmente. É uma encíclica que dialoga com todas as pessoas do planeta, mas que também quer dar voz a diversas expressões do planeta. Por exemplo, eh, ela escuta as conferências episcopais, né? Então diz: os meus irmãos bispos do Madagascar, os meus irmãos bispos do Canadá, os meus irmãos bispos da Austrália. Impressionante, né? Como presta atenção numa lógica subsidiária, sinodal, de respeito, né? Daquilo que vem do apelo das outras igrejas. Mas, além disso, o Papa teve a coragem de resgatar também teólogos discriminados, como Teilhard de Chardin, que pouco depois também voltou a revalorizar e que tem uma leitura muito profunda da evolução natural e do papel do ser humano e de Cristo na evolução da história e da natureza. O Papa também explora o conhecimento de outras sabedorias e cita de modo especial a Igreja Ortodoxa, a espiritualidade muçulmana. Então, imagina que beleza, né? Uma encíclica que cita os nossos irmãos muçulmanos, né? Para dizer, precisamos todas e todos nos sentir na mesma casa. Sempre sobre a estrutura, mas não vamos ficar muito nisso, só para recordar o índice, né, digamos, da Laudato Si, são esses seis capítulos. Talvez deles eu queria destacar uma coisa. Bom, podem ver que aqui tem uma certa estrutura parecida à lógica histórica e latino-americana que adotamos há muito tempo do ver, julgar, agir, né? O primeiro capítulo, o que está acontecendo em nossa casa comum, evidentemente, é um ver. O julgar bíblico, né, sobre o Evangelho da Criação, mas também um julgar fundado sobre as ciências, a sabedoria, e o resgate, aqui é interessante, o resgate das sabedorias ancestrais. Papa Francisco já na Laudato Si opera esse diálogo entre o saber científico e o das sabedorias ancestrais, nos capítulos sobre as raízes humanas da crise ecológica e sobre a ecologia integral. Depois tem, de fato, uma sessão mais operativa, com pautas de ação, mas é bonito e surpreendente o fato que o Papa conclui de novo em poesia e com a beleza, com um capítulo dedicado à educação ecológica e à espiritualidade, né? Assim como dizíamos no começo da encíclica, se inspira o Cântico das Criaturas, também termina, inclusive com duas orações belíssimas, mas com um capítulo inteiro dedicado de novo à dimensão da mística, da espiritualidade, né? Quase como dizer, nada disso poderá acontecer se não assumirmos de modo profundo uma conversão espiritual, uma compreensão mais profunda daquilo que nossa fé nos chama a viver. E é por isso, meus amigos, que se tornou tão superficial em muitos casos hoje o debate sobre o compromisso socioambiental da igreja, né? Porque muitas pessoas o atacam dizendo simplesmente que não faz parte do modelo de evangelização, né? Quem diz isso é porque, de fato, não soube dar esse passo que o Papa deixou por último, porque é o mais desafiador, né? De alargar as fronteiras da própria espiritualidade, compreendendo a conexão que existe desde o começo entre o ser humano e toda a criação. Poderíamos falar um pouco disso, se quiser, no debate. Uma última coisa sobre essa parte da estrutura é dizer que o Papa, quando escreveu a Laudato Si, já talvez não tivesse ainda decidido, mas já estava com a intuição que precisava depois colocar em prática, de modo experimental, essa encíclica em algum território. E isso se deu quando escolheu, de fato, convocar o Sínodo para a Amazônia. O Sínodo foi convocado em outubro de 2017, 2 anos depois de escrever a Laudato Si.
E a Assembleia Sinodal se realizou depois, em outubro de 2019, porque durante aqueles 2 anos, 17 a 19, houve um grande processo de escuta, né? Mas como é importante isso, e o Papa usou até a expressão, o Sínodo para a Amazônia é filho da Laudato Si. E é um exemplo paradigmático. Claro, não tinha como fazer um sínodo para cada bioma do planeta, mas eu imagino que este foi o legado que o Papa quis nos deixar. Agora cabe a vocês traduzir esta linha interpretativa de uma encíclica mundial para que se encarne dentro do compromisso, dentro do sonho, lembram? Social, cultural, ambiental e eclesial de cada bioma, de cada território onde a gente está. Pronto. Agora vamos passar um pouco a comentar as reações. Interessantes também esses quadrinhos assim meio cômicos, né? Mas quais foram as principais reações a Laudato Si? Primeiro, se reconheceu que ela vinha abrindo um diálogo intenso com a comunidade ecumênica, com a comunidade científica, com a comunidade política e com os movimentos sociais. Quer dizer, esses atores disseram, poxa, mas essa encíclica está falando também para nós. Isso é muito raro, porque geralmente um escrito católico fica restrito ao contexto do mundo eclesial, né? Mas esta foi a encíclica mais lida por pessoas que também não necessariamente se reconhecem em nossa fé. Quer dizer, foi um texto capaz de dialogar com outros segmentos da sociedade que o Papa deseja de modo profundo que se entrelacem. Lembram que o Papa Francisco também realizou 4 encontros com os movimentos populares e insistiu muito para que as comunidades cristãs se entrelaçassem com os movimentos populares. Então, esta encíclica também é uma ponte de diálogo com mundos que não necessariamente precisam se inspirar na fé, mas que o Papa denomina, junto conosco, de poetas sociais. Pessoas que sabem e podem construir a beleza de uma nova sociedade a partir de sonhos partilhados em comum. Uma segunda reação é que finalmente não, mas que novamente e de modo forte a Igreja estava se posicionando no debate internacional sobre aquecimento global e enfrentamento às desigualdades. Por que isso é importante? Porque o negacionismo já vinha se afirmando naquela época e depois, a seguir, nos anos que passaram, né? Então, como é importante alguém que diga não, inclusive na Laudato Deum, tem uma série de parágrafos explicitamente sobre o negacionismo, né? Quer dizer, reconhecendo que a urgência de não se calar, né? O silêncio realmente, nesse caso, seria cúmplice, né? Então, frente a essas situações limite do drama da terra e do drama dos pobres, é super importante que a igreja assuma um posicionamento forte. Inclusive, eu vou dar para vocês uma anteprima, um spoiler, porque agora terá a COP30 e no dia 1º de julho, os 3 cardeais presidentes das conferências episcopais continentais da América Latina, da África e da Ásia, quer dizer, a Igreja do Sul Global, entregarão ao Papa Leão um documento de posicionamento político da Igreja sobre a COP30. Um pouco nessa linha, né? De uma igreja que não pode se silenciar, sobretudo nesse tempo hoje de negacionismo. E por último, uma reação que houve é que a Laudato Si soube, digamos, resgatar algumas dimensões que vinham sendo relegadas, postas à periferia do mundo eclesial, como, por exemplo, as teologias ecofeministas, a teologia da libertação, e permitiu que elas voltassem a dialogar entre si
numa visão realmente integral, né, da leitura teológica. Queria mostrar para vocês, deixa eu ver se consigo sair daqui e entrar acolá, que seria aqui, só um minuto, né? Espera, ver se consigo. Assim. Queria mostrar para vocês um trecho de um vídeo sobre Laudato Si, que é o vídeo A Carta, que fala também de outras reações, particularmente as reações nas Nações Unidas. Vamos assistir brevemente. Nações Unidas, Nova York, 2015. Como anunciado, será publicada uma carta encíclica. E essa encíclica será direcionada a todos. O Vaticano divulga a grande e esperada encíclica para o mundo. Mais tarde, o líder de 1,2 bilhões de católicos no mundo chega para uma visita de 5 dias. Nunca houve uma carta papal tão elogiada e tão criticada como essa. Há centenas de policiais de plantão pro primeiro dia de Francisco aqui na Big Apple. O Papa concorda que o aquecimento global é culpa dos humanos. Ainda tem céticos por aí que dizem que o Papa não é qualificado ou que ele não é a autoridade. Ele tá escrevendo com base na literatura científica, ele não tá tentando ser cientista. Essa é uma reflexão sobre o planeta. É um documento moral. Parece que o Papa tá fazendo política no púlpito. E isso não é uma coisa que eu... O Papa não está se pronunciando de forma autoritária sobre a mudança climática. Padre, se eu puder, por favor. Eu acho que o Papa está muito desinformado. Ele está fazendo um grande desserviço para toda a teologia católica. E o documento mais notável? Ele está passando dos limites. Eu vou ter que interromper você. É um documento essencial para o nosso tempo. Enfim, né, só para dizer quantos comentários diferentes e quanto isso mobilizou e criou também reações muito diferentes na comunidade política, científica, econômica deste mundo. Mas voltemos às nossas slides. Eu queria trazer, além dessas reações, o comentário de duas pessoas que leram a Laudato Si logo quando ela saiu, foi publicada, e se posicionaram desta forma. Um é Pablo Solon, que é espera, antes de ler, Pablo Solon é é um diplomata, foi embaixador na ONU pela Bolívia, mas também é um ativista socioambiental, fundou uma grande organização mundial e agora lidera uma rede bem interessante chamada Articulação Mundial pela Amazônia. O Pablo destacava que Laudato Si é importante porque começa a colocar o dedo na ferida e mostrar que a mudança climática existe sim e ela tem uma origem antropogênica. Ela não é uma casualidade devida a ciclos descoordenados, imprevisíveis da natureza. Também o Pablo disse, é importante essa encíclica porque põe em evidência que a economia capitalista e a tecnologia não são suficientes para nos salvar de uma catástrofe. Isso o Pablo comentou antes da Laudate Deum. Laudate Deum, em seguida, falará exatamente do perigo da tecnocracia, né? Quer dizer, de achar que a única solução que temos é, de novo, investir e acreditar e confiar na tecnologia. Claro que a tecnologia não pode ser demonizada, mas é evidente que aquela mesma tecnologia que é alimentada pelo capital nesse processo de geração de lucro nos trouxe até agora a essa profunda crise, bem dificilmente será capaz sozinha de nos salvar, porque ela é escrava de outros impérios de poder, que são, de fato, os impérios das corporações. Pablo também diz que a encíclica ajuda a evidenciar que
negar a realidade é uma negligência com a humanidade. Ataca um pouco o negacionismo. O outro comentário importante que veio a Laudato Si foi de Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU. E ele comentava assim, a Laudato Si, dizendo que, de fato, fica cada vez mais evidente que a humanidade está em guerra contra a natureza. Lembra aquela expressão também de Papa Francisco? Deus perdoa sempre, o homem, a mulher perdoam às vezes, mas a natureza não perdoa nunca, porque ela não tem mecanismos de arrependimento, de misericórdia, de empatia. A natureza responde a partir de provocações que provocam consequências eh, sequenciais, automáticas. E ela não pode perdoar, na medida em que não conseguirmos consertar as causas que a atacam. E Antônio diz, a natureza sempre contra-ataca com fúria e força crescentes. E a gente tem visto isso a seguir nesses dias, né? É impressionante também como hoje também estamos voltando a assistir às enchentes no sul do país, esperando que não sejam com a mesma violência do passado, né? Mas quanto isso mostra que não é tão automático reverter esse ciclo de ataques. E aí o secretário-geral da ONU, que é a instituição fundada depois da Segunda Guerra Mundial para garantir a paz no planeta, diz, talvez a paz mais urgente de que estejamos necessitando hoje é a paz com a natureza. Esse foi, inclusive, o lema escolhido depois pelo governo da Colômbia, quando se realizou a COP sobre biodiversidade, neste ano passado, em Cali, na Colômbia. E o lema era exatamente paz com a natureza, prioridade para este século de 2021. E diz ao Antônio Guterres que esse será o teste épico da nossa política, será o teste moral para esta geração. Bom, agora, de modo muito breve, tentamos ver qual o centro unificador desta encíclica. É claro que não tem como fugir. A palavra-chave da encíclica Laudato Si é a ecologia integral. Que alegria que chegamos neste ano a celebrar uma campanha da Fraternidade sobre ecologia integral. E logo no texto base da campanha é dito que já houve pelo menos outras 8 campanhas tocando no tema ambiental, socioambiental, em diversas especificações. Qual será a novidade desta campanha de hoje? Exatamente a visão que ela quer nos dar. Ela não vem tratar de um âmbito específico, da defesa de um bioma, da defesa de um específico bem comum, como pode ser a floresta, o ar, a água, mas ela vem falar para nós da perspectiva, do estilo, da visão, do paradigma que precisamos aprender ou reaprender, que é a ecologia integral. Quer dizer, é um modo novo de pensar a pastoral, de pensar a economia, a política, a cultura, os estilos de vida conectados entre eles. Essa é a grande intuição da Laudato Si. É uma encíclica que, de fato, chama a cooperação todas as disciplinas ou os diferentes âmbitos do compromisso humano para compreender que precisamos reaprender um jeito aliado de habitar nesse planeta e de cooperar nesse planeta para o seu cuidado. Esse é o centro unificador, que depois se desmembra em muitos elementos que agora não temos tempo de destacar, mas queria recordar alguns. Um é o tema da revolução. É muito forte o Papa a usar essa expressão, né? É uma expressão que no mundo cristão é um pouco temerária, né? Há muita prudência, né? Na igreja, com respeito a esta palavra, melhor não utilizá-la, porque pode dar a impressão de violência, de destruição,
de desrespeito das estruturas ou das regras, né? Mas o Papa a usa voluntariamente, explicitamente, dizendo é necessária esta revolução. Não é mais suficiente, diz isso explícito na Laudato Si, um pequeno conserto, né? Como se, sim, um reparo, um reajuste de ruta possa simplesmente nos ajudar a, a, reajustar o caminho. Não, precisamos mesmo de uma revolução, né? A palavra conversão é um jeito mais elegante para dizer a mesma coisa, porque conversão significa mudar de rumo completamente. Ao ponto que na Laudate Deum, eu fiquei impressionado com isso, o Papa Francisco chega a defender e, de certa forma, justificar até aqueles movimentos mais radicais e rebeldes que gritam o seu, a sua inconformidade e a sua angústia com respeito à violência que o mundo de hoje provoca contra o meio ambiente, contra os pobres, né? Então o Papa diz: como será que a gente condena pessoas que às vezes usam de meios revolucionários ou até extremos para expressar o seu descontentamento, o seu grito, o seu desespero, sendo que muito mais violento é o sistema e a situação que levou a este limite, né? Então, entendem como o chamado de Papa Francisco à revolução é bastante contundente. E diz, se a gente simplesmente se acomodar dizendo, deixemos que o tempo resolva, ou confiemos que com alguns pequenos ajustes isso se conserte, e isso não vai acontecer. Uma segunda coisa que o Papa diz na Laudato Si como se dá essa revolução? Passar do paradigma da dominação para o paradigma do cuidado. Veja quanto isso toca todas as dimensões de nossa vida. Dentro de cada um de nós existe essa atitude de dominação. E cada um de nós é chamado a assumir, ao contrário, uma atitude de cuidado. Isso já é uma conversão pessoal incrível, né? Nas relações interpessoais, na relação pessoal minha com o resto das criaturas, né? Essa passagem. E depois, ainda mais escalando isso dentro da sociedade, dos modelos econômicos, dos modelos de política, né? O que significa passar da dominação para o paradigma do cuidado? O que significa uma política do cuidado? Já pensou? O que seria um Estado que põe efetivamente, de modo real, ao centro de suas prioridades, o cuidado, né? E ao contrário, o que está sendo, né, em muitos casos, um Estado ou uma política que prioriza o domínio, né? Aqui entra toda a questão do antropocentrismo, que talvez depois no debate podemos um pouco aprofundar. E por último, uma grande intuição da Laudato Si, mesmo se não é explícita na Laudato Si, mas eu quero citá-la porque se conecta muito conosco, é o tema da decolonialidade. E isso porque a Laudato Si põe o dedo na ferida, como dizíamos no começo de nossa fala, da apropriação dos bens por parte de poucos, para o bem de poucos, com impactos expressivos e difusos sobre a grande maioria da população e dos territórios. Esta lógica colonial, que há 5 séculos, pelo menos, em nosso continente se repete, é uma lógica que a Laudato Si desmonta de modo profundo. E no sínodo, no documento final do Sínodo para a Amazônia, se diz isso de modo explícito. O filho da Laudato Si diz isso de modo explícito. É importante termos consciência da força do neocolonialismo que está presente em nossas decisões. Bom, gente, agora, desculpa, vou ter que acelerar, vi que o tempo está faltando. Não vou ter tempo para comentar alguns vazios que ainda existem na encíclica Laudato Si e que representam passos que ainda precisamos dar. Eu vou passar rapidamente a recordar alguns pontos-chave de mudança. Vou já passar aqui para acelerar.
Primeiro, Laudato Si, assim como já dizia o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, nos ajuda a entender que, sim, evangelizar tem a ver com o cuidado também da casa comum, porque evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. E o reino de Deus não existe num planeta onde a fome, a guerra ou a aniquilação da biodiversidade está colocando a humanidade em perigo de sobrevivência, né? Nem teremos a quem evangelizar se não cuidarmos disso. Então, sim, isso faz parte e prioritário de nossa missão. Nossa missão precisa também se recompreender a todo um desafio para a nossa visão antropológica, né? Recompreender a posição do ser humano no mundo. Falaremos disso talvez num debate. Não separar o grito da terra dos pobres, já comentamos. Já comentamos do paradigma do cuidado e também da perspectiva da ecologia integral. Queria terminar, último slide, falando um pouco dos frutos da Laudato Si, né? 10 anos atrás, a gente viu, poxa, tantas promessas não cumpridas, tantas falências nos acordos mundiais, tanta regressão também, tanto em termos de segurança, como de paz, como de garantias dos direitos humanos e da natureza. Mas também teve muitos passos adiante que foram dados. Vamos ver alguns frutos da Laudato Si. Primeiro, a REPAM e a Rede de Igrejas em Mineração são dois exemplos de um jeito de ser igreja que, na verdade, havia se constituído pouco antes da Laudato Si. Em 2013, essas duas redes nasceram. A seguir, nasceram outras redes inspiradas pela Laudato Si no nosso continente, como, por exemplo, a rede Gran Chaco e Aquífero Guarani, que agrega Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina e parte do Brasil. A rede Platina, aqui no Brasil, ou a rede Mesoamericana, lá na América Central. Então, essa ideia de uma igreja que começa a sair de seu território específico e a se conectar em rede. É algo típico da Laudato Si que nos chama a pensar para fora das caixinhas de nossas determinações, de nossas geografias, usando uma palavra feia, de nossos feudos, né? Muitas vezes a igreja se pensa organizada como que em pequenos feudos, onde eu sou o Senhor e preciso cuidar só da ordem digamos, das regras desse espaço, né? Mas não, essa interconexão faz parte do nosso cuidado. Um segundo fruto, como foi dito, em 2019, foi o Sínodo para a Amazônia, do qual tivemos dois documentos essenciais, o documento final do Sínodo e a exortação apostólica Querida Amazônia. Mas também dois movimentos importantes, um da CNBB e um da CLAR, que é a Conferência Latino-Americana de Religiosos e Religiosas, que fundaram, a CLAR, uma equipe de trabalho sobre ecologia integral, que depois da Laudato Si começou a trabalhar duro, propondo para a vida religiosa no continente várias iniciativas e chaves de leitura sobre esse tema. E a CNBB criou a Comissão Especial para a Ecologia Integral e Mineração, que ainda hoje é muito atuante e que, inclusive, já vou dar mais um spoiler, no dia 25 desse mês, lançará o seu manifesto político, com Leonardo Boff. Dia 25, próxima terça-feira, né? Acho que é terça, à noite, às 19 horas, haverá esse lançamento. Um outro fruto da Laudato Si, faço questão de destacá-lo porque não é um fruto eclesial, são de fato as assembleias mundiais pela Terra, e particularmente a Assembleia Mundial pela Amazônia, que foi um dos protagonistas muito fortes na cúpula dos presidentes da Amazônia, que se celebrou também em Belém, 2 anos atrás. Foi um momento muito importante para mostrar quanto a sociedade civil pode sim
pressionar os grandes deste mundo, no caso, os 8 presidentes da Panamazônia, para afirmar os direitos dos povos e da natureza. Um outro fruto da Laudato Si é a plataforma de ação Laudato Si, que é um espaço em que estão sendo sistematizadas e interconectadas entre elas muitas experiências concretas. É praticamente um website que, porém, representa uma rede não só online, mas uma rede de conexões entre boas práticas no mundo inteiro, que assumiram a Laudato Si como um compromisso concreto. Se você entrar nesse website, você pode explorar no mundo, perto de tua casa ou do outro lado do planeta, quais são as experiências de igreja que tornaram a Laudato Si uma prática. E é super interessante ver em quanta pluralidade de exemplos práticos e concretos isso se traduziu. Finalmente, quero recordar a Igreja rumo à COP30, que é o último processo que está atualmente em curso, exatamente para continuar mantendo a nossa presença na COP, 10 anos depois, né, com muitos aprendizados, mas também com muitos limites, e com muita mobilização. Poderíamos, se quiser, falar um pouco desse processo Igreja rumo à COP30 agora, no tempo que temos à disposição para o diálogo. Bom, aqui tinha um vídeo que eu queria apresentar, mas talvez não. E a partir que eu vou fazer. Alô? Queremos encerrar, então, mais esse programa Despertar com Justiça e Paz, enviando aqui as bênçãos e um abraço da Mãe Aparecida. E eu hoje faço o programa diretamente aqui da Casa da Mãe, Aparecida do Norte, onde estamos reunidos no 8º Encontro Nacional do Conselho Nacional do Laicato, e dizendo, então, que na semana que entra nós temos uma série de atividades. Uma delas, na segunda-feira, a segunda roda do mutirão de formação de multiplicadores sobre o plebiscito popular. Se você não se inscreveu, ainda há tempo de se inscrever, porque tudo fica gravado aí. Acesse na página, no canal do YouTube, a primeira roda, que foi no dia 16, e lá na descrição do vídeo tem as informações e os links das próximas rodas. Depois, no dia 24, é o lançamento. E no dia 25, no dia 26, aliás, é o lançamento na quinta-feira do livro escrito sobre a dimensão social da fé do nosso querido Padre Aquino Júnior, que é também membro da coordenação colegiada. Vou fazer circular aí nos grupos das redes essas várias informações, e eu só alerto para o pessoal da especialização não faltar na quarta-feira, porque depois vocês poderão ver o vídeo gravado do lançamento desse manifesto. E nós também estamos querendo trazer depois aqui Dom Vicente Ferreira para conversar conosco sobre esse manifesto com mais especificidade, para a gente ver e tirar as consequências para a nossa rede brasileira de justiça e paz, pastorais sociais, também nessa perspectiva. E fiquem atentos e atentas, porque para o ano que vem nós teremos, então, o Encontro Nacional das Comissões de Justiça e Paz, da nossa rede brasileira, e teremos também o 13º Encontro Nacional de Fé e Política. Esse já tem data, de 10 a 12 de abril do ano que vem, em São Bernardo do Campo, aqui pertinho em São Paulo, tá bom? Então, um abraço, até a próxima semana. Muito obrigado por você ter permanecido até agora, e quem também vai assistir. Na próxima sexta-feira estaremos nós aqui outra vez com o Despertar com Justiça e Paz. Um bom final de semana, muita inspiração na sua ação, com as bênçãos
da Mãe Aparecida. Um abraço, fique com Deus.